Comunicações, neste mês de outubro, Outubro Rosa, uma campanha incrível, uma campanha mundial de combate ao câncer de mama. Então, gente, nenhum lugar melhor para estarmos do que aqui na APECAM, na Associação de Apoio às Pessoas com Câncer. É um lugar especial, é um lugar que vai tratar com a gente agora sobre esse assunto e sobre tantos outros. E a Cristiane Lesbão está aqui comigo, é psicóloga daqui e vai me contar como é que é estar sempre à frente de atendimentos tão importantes, porque a gente está falando da vida. Nós acreditamos na vida, é o slogan da APECAM. Me conta um pouquinho da sua trajetória aqui. Prazer em ter você, Cris. Um prazer ter a oportunidade de estar nesse programa, né, divulgando muito desse trabalho que a APECAM realiza todos os dias aqui na nossa sociedade santamariense e também todo o estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos aí 15 unidades, são 19 anos de história, acolhendo pessoas em tratamento oncológico, desde a infância até o fim da vida. Então vocês, nesse acolhimento que vocês fazem, vocês têm assim as faixas etárias todas, né? São contempladas. E no Outubro Rosa a gente está falando especialmente das mulheres, né? Então é o câncer de mama, é esse atendimento, assim, vamos focar mais nesse público, nesse assunto, porque é muito delicado, né, falar do câncer de mama, que é um dos cânceres que a gente tem, assim, maior incidência no mundo todo. Então, para você que trabalha diretamente com essas mulheres, como é que é esse trabalho, assim, como é que você desenvolve esse projeto junto com elas? O câncer de mama, como bem disseste, ele é avassalador. Eu acredito que é uma palavra que nós possamos utilizar, porque ele vai ao encontro, né, da mulher, afetando a sua autoestima, a sua feminilidade, né, a pausa, porque a mulher ela acumula funções. Uhum. Então a mulher ela é mãe, ela é dona de casa, ela é esposa, ela é voluntária, ela cuida dos amigos, ela cuida de todo mundo e em algum momento ela se vê sem ser uma escolha própria, tendo que parar para cuidar de si. Então isso acaba sendo avassalador porque pausa essa rotina, né? E então vem os termos médicos, vem os tratamentos, vem a possibilidade para algumas da perda da mama, da perda do cabelo. E aí nós falamos dessa questão da autoestima de uma maneira em relação à saúde mental, propriamente dita, né? Então por isso que é tão importante o trabalho da psicologia nesse acolhimento à mulher após o diagnóstico do câncer de mama, para que nós possamos dimensionar o impacto desse diagnóstico na vida dessa mulher, possamos verificar como ela está em relação ao tratamento, existe uma aceitação, né? Existe uma dedicação para esse tratamento, existe uma negação, porque ela muitas vezes acontece. Dos dados que nós temos, nós sabemos que cerca de 17% dos diagnósticos ele pode ser reduzido se houver uma educação para a saúde. Exato. E este é um dos nossos investimentos enquanto instituição, né? Na educação para a saúde, através das palestras, das rodas de conversa, da participação nos eventos da própria comunidade, para que nós possamos levar o olhar não só do que a instituição desenvolve em termos de acolhimento, mas da importância da prevenção, da importância de que as mulheres elas tenham esse autoconhecimento e esse autocuidado, porque a todo momento, eu costumo dizer isso em cada palestra, se nós olharmos para a nossa rotina, existe um quesito que sempre pode ser melhorado. Eu posso melhorar o meu período de descanso, eu posso melhorar o meu momento de lazer, eu posso melhorar o meu momento com os meus amigos ou com a minha família, eu posso melhorar as minhas horas de sono, a minha ingesta de água, a minha alimentação. E daqui, da APECAM, como que funciona a experiência de estar envolvida nas palestras, nessas rodas de conversa, de fazer esse acompanhamento com elas? Me conta um pouquinho da sua experiência. Eu vou te dizer que é uma emoção a cada dia. É emocionante estar com a comunidade, estar com as mulheres que chegam até nós para esse acompanhamento, porque muitas pessoas pensam, e eu já ouvi isso, né? Ah, você escolheu trabalhar com morte. Não, vida. Nunca.
Eu trabalho com muita vida, né? Não Vamos só falar porque... o slogan, nós acreditamos na vida. Não Então, só, né? Porque nós acreditamos, mas nós vivemos todos os dias. É muita potência de vida atrás dessa porta. E você, como na psicologia que aborda temáticas que são tão internas, né? Que são tão de cunho pessoal, assim, como é que na iminência de um trabalho sendo desenvolvido assim juntamente com uma doença, como é que fica toda a bagagem dessa pessoa potencializada por esse momento da doença? Como é que trabalha essa psicologia assim? Então, a questão da história ela é importante porque tanto ela pode ser um potencializador para que a pessoa se fortaleça para o tratamento e para esse retorno às suas atividades, quanto pode ser algo em que ela precise de ainda mais apoio. Um reforço maior psicológico. Um reforço maior. Pode ser. Né? Porque muitas mulheres chegam aqui e algumas não têm família próximo, né? Não tem família na cidade, não tem amigos, aí se afastou do trabalho. Então é o dia todo em casa, fechadas. Então por isso que a gente oferta aqui na nossa casa o grupo de apoio da psicologia, as nossas oficinas, os nossos atendimentos de reiki, de estética paliativa, para que elas saiam de casa e venham para cá. E aqui nós vamos falar de tratamento, não necessariamente, o nosso foco é a pessoa. O tratamento, ela vai conversar lá com o médico, né, lá no hospital. Claro que se quiser falar sobre isso, a nossa escuta está sempre ativa, mas aqui o foco é a pessoa. Como que nós vamos olhar para a tua história de vida agora? Isso aí. E o que tu traz da questão da bagagem é importante, porque às vezes a gente precisa de uma faxina. Às vezes é hora de olhar para o passado e dispensar algumas coisas. E talvez o tratamento venha a ser essa oportunidade para dar aquela pausa na vida corrida e olhar para a sua história. E se perguntar, né? Será que eu preciso carregar essa bagagem tão pesada? Ou está na hora de rever algumas questões e me fortalecer para um novo capítulo da minha história? Sim. Quando a gente fala de câncer, né, Cris, a gente está falando de uma doença que é genética também e que tem um padrão assim de acontecimento também mediante algumas características da pessoa e também de vida dessa pessoa, um histórico, um hábito, enfim. Então é todo um processo que vai acarretar nessa doença que é impactante. Então a gente falar sobre esse assunto é tão importante para que as pessoas possam ter assim um olhar mais delicado sobre a sua própria saúde, né? Sobre um cuidado preventivo que a gente já comentou, sobre ter hábitos que são saudáveis, enfim. Então, nesse ponto, vocês também fazem esse serviço, eu acho, social, quando a gente está abordando essa informação, né, Cris? Então, Aline, a questão dos fatores de risco, elas são fundamentais para que nós possamos trabalhar a prevenção. Então, como fatores de risco, nós temos a questão da obesidade, nós temos o histórico familiar. Então, se eu tenho uma pessoa na minha família com câncer, de qualquer tipo, não precisa ser um câncer de mama, tá? Os seus familiares descendentes, eles têm até 10% de chance de também desenvolver. Não necessariamente o mesmo câncer. Sim. Mas é importante saber desse histórico. Predisposição genética, né? Então, digamos assim. E é importante porque quando eu vou fazer o meu check-up ao médico, eu já comunico. Olha, eu tenho um histórico na minha família. Onde a gente tem um pouquinho de risco, onde existe uma adoção, que a pessoa não tem conhecimento da sua família biológica. E isso também é importante comentar com o médico, porque daí existe um desconhecimento desse histórico. Além dessas questões, nós temos a questão da reposição hormonal, a questão do uso da pílula oral, né? E aí a reposição nós vamos pensar tanto nas mulheres quanto nas pessoas trans. Sim. Então são cuidados, né? Ah, mas então a Cris está falando que eu não posso fazer, né? Que isso não é bom. Na verdade, tudo com acompanhamento médico. Controle médico, claro. Sempre. Desde, vou utilizar uma pílula, qual que eu vou utilizar? Eu vou consultar e eu vou verificar qual é a melhor para mim. Eu falei com a Cristiane Lesbão, ela tá aqui fazendo a psicologia há quanto tempo aqui da APECAM? 2 anos. 2 anos fazendo esse acompanhamento, esse apoio psicológico dessas mulheres. Deve ter tantas histórias para contar.
E eu fico muito agradecida por a gente ter batido esse papo aqui, porque muito mais do que falar sobre a doença, sobre o câncer, a gente fala sobre prevenção, né? A gente estimula aí os cuidados, a gente fala de uma maneira um pouco mais esperançosa, né, Cris? Sem dúvida, e falar sobre prevenção é muito importante. Como eu disse no início, eu agradeço esse espaço e fica o convite para que as pessoas se cuidem, se olhem, se observem, porque a saúde é uma só. E nós precisamos estar em primeiro lugar. Então, olha só, agora a gente trocou de entrevistado, agora a gente vai falar com o Leandro Campos, que é coordenador regional da APECAM. Falar nisso, Leandro, coordenador regional, quais são as unidades que abrangem a região toda? Santa Maria, Ijuí, Uruguaiana e Santa Rosa. Tudo isso você coordena? Sim. Então conta pra gente como é que funciona esse trabalho da APECAM e os detalhes. Por exemplo, as pessoas conseguem vir para cá, conseguem se hospedar. Eu sei que vocês têm atendimento nutricional, tem a psicóloga que a gente falou agora, a Cris. Então me conta um pouquinho sobre essa estrutura toda de vocês. Sim, Aline. Então o trabalho da APECAM é uma organização da sociedade civil. Nós somos uma organização sem fins lucrativos. Estamos há 19 anos no estado do Rio Grande do Sul. Temos 15 unidades no estado e eu coordeno essa região de Santa Maria com 4 unidades. Então o nosso trabalho, ele é um trabalho para a comunidade. A comunidade chega até nós, né? Fica sabendo do trabalho da APECAM, vem até nós com a sua demanda. Aqui ela vai ser acolhida por uma assistente social que vai fazer um cadastro, vai entender qual é a necessidade desse usuário, né, que está em tratamento oncológico, quais são as demandas e necessidades dessa família, né? E a partir desse momento começa o nosso contato e a nossa história com esses usuários, com essas pessoas. A partir do momento que essas pessoas chegam até o nosso trabalho, a gente começa a escrever junto com elas uma nova história, né? E aqui a gente tem um trabalho com atendimento psicológico, atendimento nutricional, assistência jurídica, né? Nós temos trabalho de oficinas aqui, então nós trabalhamos oficinas de geração de renda, porque os nossos usuários, na sua grande maioria, são pessoas que vivem em vulnerabilidade social, econômica e que precisam, né, do nosso apoio para continuar o seu tratamento. E a nossa estrutura nós temos uma estrutura aqui que é uma casa de apoio. Então as pessoas que vêm de outras cidades para fazer o tratamento em Santa Maria, elas ficam hospedadas aqui conosco. Então aqui elas têm a hospedagem completa. O usuário pode ficar junto com a família, se Um precisar, acompanhante. um acompanhante? Sempre um acompanhante, né? Porque nós não temos esse cuidado mais da saúde, nós somos assistência social. Então a gente pede para que o usuário venha sempre com um acompanhante. E aí nós vamos hospedá-los os dois aqui na casa. Tá, então é um trabalho lindo, maravilhoso que acontece aqui mesmo e há tanto tempo. Agora assim, ó, com o Leandro tanto tempo aqui, eu sei que você deve ter muitas histórias para contar, muitas passagens emocionantes, muitas passagens de toda a natureza, mas eu queria mesmo que você me contasse alguma passagem engraçada, pitoresca, algo que aconteceu assim que ficou marcado para vocês, registrado na memória. Não sei se vocês podem dizer nomes, mas vamos lá, né? Me conta alguma coisa assim aqui da APECAM que você possa dizer assim, olha, a gente pode dar uma boa risada com isso. Bom, histórias nós temos muitas, né? Muitas histórias, muitos fatos engraçados, muitos fatos emocionantes, mas eu acho que uma história engraçada que a gente pode contar é uma história de uma usuária que já é usuária do nosso serviço há bastante tempo. Não vou falar o nome dela, mas é uma... Mas ela vai saber? Mas é uma usuária querida, né? Que a gente acompanha já há um tempo, que hoje já é nossa voluntária. E quando a gente chega e encontra ela, ela é sempre muito agradável, muito querida, muito carinhosa, nos abraça, nos beija. E aí a gente pergunta, dona fulana, como é que a senhora tá? E ela sempre nos diz assim, agora eu tô bem, mas esses dias eu tava fracassada. E aí ela nos conta o que aconteceu com ela naqueles dias anteriores, mas que já superou e agora ela está bem. Ela sempre é aquela imagem de algo que se resolveu, né? Sim, não, e otimista, ela é pra frente, né? E aí leva a entender que, tipo, a APECAM faz muito bem pra ela, porque se agora ela está aqui, está conosco e está bem, o que foi ruim já passou, então a gente está fazendo bem pra ela também, né? É um exemplo de vida. Com certeza. Não, e outro exemplo também que eu achei interessante da conversa dela,
é que ela conta, porque às vezes a gente pergunta para as pessoas assim, como é que tá? Tá tudo bem? E a pessoa só diz sim, tá tudo bem, para não contar as coisas. Exato. Imagina se a gente saísse perguntando, como é que você tá? Olha, vou contar. Tem tempo, porque eu vou contar. Exatamente. Mais ou menos por aí. E é importante porque daí tu faz esse espaço da escuta também, né? Tu dá atenção para aquela pessoa, que para ela é importante. Para muitas pessoas que participam do trabalho na PECAM, que participam das nossas atividades, é importante para elas essa interação, né? Elas saem um pouquinho lá da sua vida, das suas preocupações e vêm passar esse tempo aqui conosco nas nossas atividades, oficinas e trabalhos aqui. Então isso faz muito bem para as pessoas. Eu tenho que parabenizar vocês todos, toda a equipe da PECAM. Muito obrigada pela nossa conversa, muito obrigada pelas informações, pelas dicas de saúde. Eu agradeço pela Cris que conversou com a gente também, dando todas essas dicas. E eu quero que você deixe uma mensagem para o pessoal do Comunicações, porque sendo um trabalho que pode contar com a ajuda da sociedade, eu quero que vocês deem a informação de como encontrar vocês, de como colaborar também. Ok. Quero agradecer o espaço, né? É muito importante a visibilidade que a gente tem através dos meios de comunicação. Então eu quero também agradecer a comunidade, porque se não fosse a comunidade, nós não teríamos esse trabalho, nós não teríamos o alcance que nós temos. Então, muito obrigado a toda a comunidade que entende o trabalho da PECAM, que estende a mão para o nosso trabalho, que nos ajuda a fazer. A nossa unidade ela fica na Avenida Borges de Medeiros, número 1897, quase esquina com a Rua 2 de Novembro. E eu quero fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo, que venham até a nossa unidade para conhecer o nosso trabalho, para ter um contato um pouco maior com os nossos usuários, com as atividades que a gente tem na casa. As portas da PECAM estão sempre abertas para que a comunidade entre e faça parte desse trabalho junto conosco. Muito legal. Obrigada, Leandro Campos, coordenador regional da PECAM. Parabéns para você e o Comunicações vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, contando mais histórias, mais ações que impactam a vida das pessoas, mais ações emocionantes, divertidas, né? Alto astral também, porque até isso a gente deve levar adiante, né? Não importa o assunto que a gente trate, mas a gente tem que ver por uma perspectiva mais otimista. Concorda? Isso aí. Obrigado. Isso aí. Comunicações. Até o próximo episódio.